Queridos irmãos e irmãs, eu quero compartilhar com vocês a palavra do Senhor na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 4. Abra comigo aí a sua Bíblia, primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4. Nós estamos começando hoje uma série de mensagens voltadas para a ideia de exercícios espirituais. A gente sabe muito bem sobre a importância de exercitar o corpo, né? Quando você vai ao médico, quando você vai numa consulta, sempre os médicos nos orientam, né? Falam, olha, você precisa se exercitar, nem que seja uma caminhada, tem que fazer uma atividade física, mas para cuidar do corpo. E o espírito? Será que a gente tem cuidado do espírito? Então a gente quer, ao longo das próximas semanas, meditar um pouco sobre os exercícios espirituais. Sobre alguns deles, né? Porque se a gente fosse tentar falar de todos que geralmente os estudiosos pensam como fazendo parte dos exercícios espirituais, a gente ficaria muitos meses falando. Mas a gente vai sintetizar e trazer alguns daqueles que a gente considera como sendo os principais. 1 Timóteo capítulo 4, a partir do versículo de número 6, eu quero ler com vocês aqui então a palavra do Senhor que diz assim: expondo estas coisas aos irmãos, você será um ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que você tem seguido. Mas rejeite as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercite-se pessoalmente na piedade, pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de vir. Fiel é esta palavra e digna de aceitação. Feche os seus olhos aí comigo, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós mais uma vez rendemos ao Senhor graças, somos gratos a Ti, ó Deus, pelo privilégio de estarmos na Tua presença, de podermos aqui nessa noite juntos meditarmos, celebrarmos ao Senhor. Deus querido, vem falando conosco por essa palavra que foi lida. A gente sabe, ó Deus, que a Tua palavra é viva, que ela é eficaz. E a gente crê de todo o coração que ela não volta vazia. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, vem falando com cada pessoa que está aqui conosco nessa noite, com alguém, Senhor, que porventura esteja também nos acompanhando pela internet, que seja, ó Deus, um tempo aqui precioso, de crescimento na Tua palavra. A Tua palavra, ela vem sempre também ao nosso encontro para mexer um pouco com a nossa estrutura, para fazer com que a gente repense a nossa vida, para fazer com que a gente saia da zona de conforto espiritual. E nessa noite, ó Deus, eu te peço, continua fazendo isso conosco, para que a gente saia daqui hoje desafiado, para que a gente saia daqui hoje melhor do que como a gente entrou, para que a gente possa ter em vista o objetivo de procurar dia após dia se parecer mais contigo e andar nas pegadas do nosso Mestre. Senhor, vem falando com a gente aqui nesse lugar. Nós te suplicamos, nós oramos e desde já também agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? A mensagem que eu quero compartilhar com você nessa noite, a primeira que inicia, que introduz aqui a nossa série, ela tem o tema Academia Espiritual. Todos nós precisamos de vez em quando pensar numa atividade física. Logo, logo eu vou começar. Eu estou enrolando, já tem tempo. Já faz aí um bom tempo que eu estou dando uma enrolada. Estou dizendo que vou começar. Segunda eu começo. Chega na segunda eu não começo nada. Mas eu vou começar. Eu preciso fazer uma atividade física. Preciso frequentar uma academia. Preciso fazer alguma coisa. Mas nessa noite eu quero falar de outra coisa, que pelo menos isso eu já tenho feito. Que é me exercitar espiritualmente. Então, nessa noite, eu quero pensar um pouquinho com você, não dessas academias que a gente tem por aí afora, que a pessoa vai lá e fica em vários equipamentos, levanta peso e faz um monte de coisa. Não, nessa noite eu quero falar de uma outra academia. Uma academia de Deus, uma academia espiritual. Uma academia que fortalece a tua vida espiritual. Se o médico chega para você e diz que você precisa fazer uma atividade física para melhorar o seu organismo, o seu corpo e outras coisas que fazem parte, imagine você, Deus, fazendo uma consulta contigo, analisando a tua vida espiritual e também dando
ali um diagnóstico parecido. Olha, a tua vida espiritual está com esse problema, está com aquele problema, você precisa se exercitar mais. Está faltando da academia espiritual. E nessa noite eu quero te desafiar, a partir de hoje, a partir dessa semana, entrar nessa rotina. Se alguém já está nessa rotina, vamos aumentar essa rotina. Se alguém ainda não está, vamos iniciá-la. E tudo isso para a glória de Deus. O texto que a gente leu é um texto que, se eu fosse aqui separar todo o contexto dele, explicar tudo bonitinho, como geralmente a gente gosta de fazer, eu gastaria mais tempo do que a gente tem hoje disponível. Então, eu preciso já ir diretamente com você no tema. E nesse tema, duas palavras-chave no texto que a gente fez a leitura por completo, elas são importantes, elas precisam ser destacadas. Quais são? Exercite-se e piedade. Essas duas palavras são chave para o entendimento dessa mensagem e das próximas que virão. Exercite-se e piedade. A primeira palavra, meus irmãos, eu não sou de ficar aqui falando, muitas das vezes, qual é o vocábulo grego, o vocábulo hebraico, mas eu vou dizer nessa noite, porque ele não é tão difícil, não é um vocábulo tão difícil de você entender, e é uma palavra que você vai notar, tem uma similaridade com outras palavras nossas aqui do português, então ela é importante ser mencionada por isso. A palavra exercite-se, que Paulo usa aqui nesse texto, nessa carta, é gimnase. O que essa palavra tem a ver com o português? É de onde vem a nossa palavra em português, ginásio. Em português, ginásio não faz muito sentido. Para a gente, em português, seria academia. Mas em inglês, por exemplo, a gente tem academia como gym, aquele lugar onde as pessoas vão para malhar, para se exercitar. Para a gente também pode ser ginásio. Aquele lugar onde os atletas vão treinar, por exemplo, tem ali a sua rotina de treino, etc. Pode ser um tipo de ginásio. Então, a palavra que Paulo usa aqui é justamente uma palavra que tem a ver com esse contexto de fazer exercícios. Um contexto em que atletas de alto padrão estavam ali se empenhando para fazer alguma coisa mais forte, preparando o corpo, preparando a mente, preparando uma série de esforços para conseguir chegar no resultado final. Inclusive, nessa época, esses atletas costumavam treinar com o mínimo de roupa possível. Geralmente se associava essa palavra mais às lutas e às vezes a corridas também, principalmente a lutas. Não sei se você já viu, antigamente, até um certo tempo, a gente falava mais de luta greco-romana. Ali o atleta às vezes ficava só de sunga, alguma coisa do tipo. E é mais ou menos isso, os atletas com o mínimo de roupa possível para atrapalhar menos a rotina de treino, ficar com menos peso no corpo e treinar muito bem. Basicamente, a ideia do vocábulo em grego tem a ver com tudo isso. Ou seja, Paulo está falando para que Timóteo se exercite. Mas não, a princípio, no sentido do corpo, e sim no sentido espiritual. Essa palavrinha que a gente acabou de mencionar, ela aparece no Novo Testamento mais 3 vezes. E eu vou mostrar para vocês aqui, vou ler com vocês onde ela aparece. O outro lugar onde essa palavra aparece está em Hebreus capítulo 5, versículo 14. Nesse contexto, nós temos aqui o autor da carta, que nós não sabemos quem é o autor, é um autor anônimo, desconhecido. Ele está chamando a atenção da igreja, porque aqueles irmãos ali já eram crentes há um certo tempo, mas eram judeus de berço. Ou seja, já cresceram num caminho de conhecer as escrituras do povo judeu, que equivale ao nosso Antigo Testamento. Deveriam ser mestres, deveriam estar ensinando, mas muitos deles estavam negligenciando o ensino, o aprendizado da palavra, e precisavam aprender. Então o autor da carta está chamando a atenção deles. Vocês já deveriam estar ensinando, mas estão precisando aprender. O alimento sólido que eu queria dar para vocês, como se fosse uma feijoada espiritual, eu não posso. Eu tenho que dar um leite de recém-nascido. E aí, concluindo esse argumento, no versículo 14, ele diz assim: o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não apenas o bem, mas também o mal. O que ele está dizendo é que a pessoa, quando está no Evangelho e cresce na graça e no conhecimento, na medida que ela avança na sua vida cristã, ela também
cresce no seu discernimento. E esse discernimento faz parte de um exercício. Hoje pode ser que seu discernimento não seja tão grande, mas daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, ele precisa evoluir, precisa crescer, precisa ser exercitado para ser melhor. Para que você fique perguntando menos, isso aqui é pecado, isso aqui não é pecado, isso aqui é certo, isso aqui é errado. Porque você, com mais discernimento, com mais entendimento da palavra do Senhor, consegue saber o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é mal. O mesmo autor da carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 11, usa novamente essa palavra, dizendo assim: na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Interessante também o que ele está ensinando aqui. Ele está dizendo, olha, quando você é castigado, lembra quando você era criança, seu pai, sua mãe, colocava você de castigo, te repreendia, colocava você no canto? Era bom? Não, não era bom, você ficava triste com aquilo. O autor da carta aos Hebreus aqui está dizendo, realmente, ser punido, ser castigado não é uma coisa legal. Não é motivo de alegria, de tristeza. Qual é a criança, qual é a pessoa que quando vai ser punida por alguma coisa, ela vai lá para a punição sorrindo, feliz da vida? Não tem. Quando você leva uma multa de trânsito, por exemplo, é uma punição por alguma infração que você cometeu. Quem é que paga a infração sorrindo, feliz da vida? Uau, aleluia, vou pagar uma dívida. Vou pagar uma multa que eu levei por passar no semáforo quando ele estava vermelho. Ninguém gosta disso, é uma punição. Não é motivo de alegria, é motivo de tristeza. Porém, quando nós somos disciplinados, quando a gente passa por alguma provação, o autor da carta aos Hebreus está dizendo, isso é bom. Por quê? Porque está exercitando a gente. Está fazendo com que a gente crie maturidade. Está fazendo um exercício moral, um exercício ético, um exercício de cidadania, um exercício de administração, né? Porque ninguém quer ficar pagando multa, ninguém quer ficar pagando conta cara. Então você fica exercitado e começa a reduzir as infrações que você comete. Então tem o seu lado positivo. Agora, Pedro, o apóstolo, já usa também essa mesma palavra de uma maneira num contexto um pouquinho mais negativo. Na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 14, ele diz assim, eles, que são os falsos profetas, tá? Eles, os falsos profetas, têm os olhos cheios de adultério e são insaciáveis no pecado. Enganam almas inconstantes e têm o coração exercitado na avareza. Veja, ele está dizendo aqui agora então, que esses falsos profetas, ao invés de se exercitarem na piedade, ao invés de se exercitarem numa vida espiritual que glorifica a Deus, eles se exercitam para uma coisa ruim. São avarentos, estão preocupados com dinheiro, estão preocupados em se enriquecer, estão preocupados com o evangelho como fonte de lucro, e não meramente como uma fonte abençoadora das pessoas. E eles se exercitaram nisso, se tornaram profissionais. Já viram falsos profetas quando estão na televisão pedindo dinheiro? Ele sabe até o jeito de falar. Ele tem o traquejo emocional para tocar lá na tua parte psicológica. Ele tem uma argumentação que precisa também ser persuasiva. Ele consegue falar contigo de um jeito que, se bobear, você não dá só o que está na carteira, você dá até outras coisas que você tem em casa. Veja, esses homens se exercitaram nisso. E aqui Pedro está fazendo uma crítica a eles. Mas nós também comentamos que nós temos aqui uma segunda palavra-chave. A primeira palavra-chave é exercita-se. Exercite-se é uma palavra que está num contexto de treinamento, de exercício, de atividade. E a segunda palavra é a palavra piedade. Talvez quando nós pensamos em piedade, algumas outras coisas venham à sua mente, diferentemente daquilo que o apóstolo Paulo está dizendo aqui na carta. Pode ser que, como piedade, você se lembre de alguém que está passando por uma situação muito terrível, por um sufoco, e alguém clama, tenha piedade de mim, né? Como se fosse um sinônimo de misericórdia. Tenha misericórdia, tenha compaixão de mim, tenha piedade de mim. Você pode pensar em piedade, talvez, como aquelas imagens da arte sacra do passado, principalmente do período medieval, do período barroco, que você pega ali uma imagem, um quadro, uma pintura de algum artista daquele período, e pintava ali um personagem bíblico com uma cara tão assim, olhando para o alto,
Né? Aí você pensa, aquilo ali é uma cara de piedade, a pessoa olhando. Embora tenha um pouco a ver com o que Paulo está dizendo aqui também. Porque qual é o sentido que Paulo está usando a palavra piedade? No sentido de devoção. No sentido de a pessoa possuir diante de Deus respeito, possuir a vontade de adorar, de buscar ao Senhor de uma maneira que reconhece a soberania e a grandeza de Deus. Vai mais por esse lado. Nós estamos falando então de devoção, de uma vida devocional. Quando Paulo está dizendo para Timóteo, Timóteo, se exercite em piedade, ele está dizendo, tenha uma vida devocional e se exercite nela. É basicamente isso que Paulo está dizendo para ele, de uma maneira muito mais simples aqui para a gente. E na sequência das nossas mensagens, nós vamos falar de alguns elementos que fazem parte dessa vida devocional, dessa vida de piedade cristã. Por exemplo, nós vamos falar de jejum. Nós vamos falar sobre a leitura da palavra de Deus. Nós vamos falar sobre oração. Nós vamos falar sobre meditação, sobre contemplação. Vamos falar sobre compaixão, sobre comunhão, sobre a importância de congregar, de estar na igreja, de pertencer ao corpo de Cristo aqui também visível. E falaremos também de serviço, de envolvimento na obra, de trabalho. São alguns dos elementos que compõem aqui, pelo menos o que a gente planejou, para falar sobre exercícios espirituais. Paulo está dizendo então para Timóteo, Timóteo, se exercite em piedade, exercite a sua vida devocional. Agora vamos começar a pensar um pouquinho no segundo momento, sobre como deve ser esse exercício espiritual. Nós estamos meditando nessa noite sobre a academia espiritual. Academia espiritual. Como deve ser essa academia espiritual? E eu trouxe aqui para a gente, pelo menos 5 pontinhos, para a gente entender como deve ser essa academia. Primeira coisa que deve haver nesta academia, ou como você deve se comportar nesta academia. Primeira coisa, deve ser um comportamento que tenha constância. Para você entrar na academia de Deus, na academia espiritual, você precisa ter constância. É muito interessante. Quando Paulo diz para Timóteo, exercite-se em piedade. Aí, eu preciso dizer uma coisinha para você, que talvez não esteja tão nítida, tão clara, tão fácil de detectar quando você lê o texto em português. Mas o verbo que é usado ali no grego, ele está conjugado. Aí eu sei que você vai talvez lembrar das suas aulas de português lá do passado, né? Pode ter um trauma da época da sua escola, mas não se preocupe com isso não, que eu vou explicar tudo aqui e não vou dificultar nada para a gente. Mas o verbo exercitar aqui, ele está conjugado no presente imperativo ativo. Vamos lá, vou explicar rapidinho para a gente entender o que é isso. Primeiramente, o tempo do verbo, o tempo presente. O tempo presente é diferente do nosso. No nosso, em português, como é que a gente fala? Eu exercito. Eu exercito. Só que o que é o conceito de presente? Quando a gente pensa, inclusive, com a mentalidade do povo grego, o que é presente? Agora é presente, não é presente? Se passaram 1, 2, 3, 4, continua presente, não continua? Mas já passou um pouquinho do presente que eu falei agora há pouco, não passou? Aí se eu continuar falando, o agora ainda é presente, não é? Mas já passou um pouquinho, já queimou um pouco do presente anterior que a gente tinha falado. Então o presente, nesse caso, é uma coisa que está acontecendo. É como se você pegasse uma folha de papel, colocasse fogo na folha, até você chegar ao final, o fogo vai consumindo, vai queimando, né? E aí você vai diminuindo aquele presente, mas vai seguindo adiante para o futuro. E enquanto o fogo está se alastrando, o presente está indo para frente. Então o que tem aqui na ideia do presente, na mentalidade do povo grego? A ideia de uma coisa que está acontecendo, que está indo. No português, gente, é mais ou menos, aí não sei se vocês lembram da escola, é o que a gente chama de gerúndio. Sabe quando você fala assim com seu filho, ou sua filha, já fez o dever de casa? Aí a criança diz assim, estou fazendo, mas talvez nem começou, né? Só que lá para os gregos não existe isso. Para a pessoa falar, estou fazendo, já tem que ter começado. A coisa tem que estar em andamento. Lembra do fogo pegando? Alguém já acendeu o fogo está indo, está seguindo. Até chegar num certo momento que conclui aquela atividade. Quando Paulo está dizendo aqui, exercite-se, ele está dizendo que tem que ser uma coisa constante. Tem que ser uma coisa que não pode parar. Você já começou, mas não pode parar. O fogo tem que continuar queimando, amém?
Você tem que continuar seguindo adiante, não pode parar. Não dá tempo de, deixa eu parar por um tempo aqui. Deixa eu ficar aqui um ano sem buscar ao Senhor. Deixa eu ficar um ano sem ler a Bíblia. Deixa eu ficar um ano sem fazer oração. Deixa eu ficar um ano sem jejuar. Não pode, gente. A gente precisa ter uma rotina de atividade espiritual, de exercício espiritual. A academia de Deus não pode parar. Não é como a academia aqui fora. Você vai lá, paga e cria ali um senso psicológico, né? Ah, a academia está paga. O problema é que você não está indo lá fazer. Está pagando à toa, né? Aqui não. Na academia de Deus, você precisa continuar o tempo todo, não pode parar. Exercite-se, está no presente. Ah, mas eu exercitei agora há pouco. Continua se exercitando, não para não. Vai seguindo adiante. Mas além disso, o que eu disse para vocês aqui? Além do tempo presente, ele também está aqui na ideia do modo imperativo. O que é o imperativo? Aí já é igual para a gente no português, é uma ordem. Não é um pedido. Paulo não está dizendo assim, gente, faz favor, Timóteo, por favor, Timóteo. Faz um favor para mim, se exercite em piedade. Não é um pedido, é uma ordem. Ele está dizendo, exercite-se, rapaz. Vamos lá, não para não. É uma ordem. E assim também, essa ordem se estende para nós, cristãos do século XXI. Essa ordem precisa ser também atendida. Nós precisamos nos exercitar nessas questões espirituais o resto da nossa vida. Não podemos parar. É uma ordem, é um imperativo. E por fim, nós temos aqui a voz, que é a voz ativa. O que é a voz ativa? É quando a própria pessoa tem que fazer o que está sendo ordenado, ou o que está sendo narrado, né? Ela está fazendo o que está sendo narrado. Aqui, como é uma ordem, a voz ativa é para você fazer. Você tem que fazer. Timóteo, você tem que se exercitar constantemente. Não pode parar, Timóteo. Continua. É obrigação sua. É dever seu. Sabe por quê, irmãos? Porque na academia, aqui de fora, não vai funcionar se você pagar para uma outra pessoa e malhar no seu lugar, vai? Já pensou? Você chega lá e fala assim, eu estou com pouco tempo, já estou com a academia paga, mas não consigo ir lá. Já sei. Vou pedir o meu amigo para ir malhar no meu lugar. Quem é que vai colher os resultados? O seu amigo. Você não. E a mesma coisa se estende aqui dentro dessa academia de Deus. Não tem como você pedir para outra pessoa ficar orando por você. Ah, mas pastor, então quer dizer que quando eu estiver passando por uma aflição, não posso pedir alguém para orar? Pode. Mas a gente precisa se exercitar. E orar. Nós não podemos ser aqueles crentes 6 horas, né? Tudo pede para os outros orar, né? 6 horas por mim. Não, irmãos. É tempo de nós orarmos, de nós amadurecermos, de nós crescermos. Ore. É uma coisa que você tem que fazer. Se o texto estivesse na voz passiva, aí seria o contrário. Aí alguém faria nele ou por ele. Mas não é o que está acontecendo. Paulo está dizendo, Timóteo, você tem que se exercitar. Não é outra pessoa que vai fazer isso por você. Você tem que fazer isso. Você aí, eu aqui, temos que fazer isso. O exercício espiritual é nosso dever. Não podemos negligenciar essa tarefa. Amém, meus irmãos? Então, como é que deve ser a academia espiritual? Primeiro ponto, deve ser com constância. Repete comigo. Deve ser com constância. Segundo lugar, como é que deve ser a academia espiritual? Deve ser com todo esforço físico e emocional. Você pode repetir comigo? Deve ser com todo esforço físico e emocional. Precisa ser isso. Porque o atleta, lá atrás, que Paulo está usando ali de pano de fundo, né, para ilustrar o que ele está trazendo dentro da ideia espiritual, era um atleta de ponta, de alta performance. Não é a gente que é peladeiro, de vez em quando vai lá jogar bola, sabe? É atleta de alta performance, treina duro, todo dia, ou talvez alguns dias por semana. E tem aquele treinamento pesado, rigoroso. Não dá para ficar negociando. Um dia que a pessoa fica sem treinar, atrapalha todo o rendimento. É atleta de ponta. E ele está usando essa linguagem para explicar para Timóteo, né? Timóteo, se exercite. Você tem que ser um atleta espiritual de ponta, de alta performance. E aí o atleta, lá dos esportes da época, que principalmente eram corrida e luta, eram atletas
que precisavam então ter todo um esforço físico, mas também emocional. Por exemplo, Paulo conhecia bem desse contexto. 1 aos Coríntios, capítulo 9, versículo 24. Olha que interessante o que ele diz aqui. Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Vocês já viram corrida? A gente acabou de terminar aí as Olimpíadas, estamos agora na época das Paralimpíadas. Já viu como é que é o pessoal correndo, gente? Só ganha quem chega lá em primeiro lugar. Medalha de ouro é para um só, gente. Não tem. Quem chega em segundo é medalha de prata, quem chega em terceiro é medalha de bronze. Paulo está usando dessa ilustração, está dizendo, você já viu uma corrida? Timóteo, você já acompanhou o pessoal correndo? Já viu uma prova? Quem é que ganha a prova? Aquele que chega primeiro. E ele diz assim no campo espiritual agora, aqui para os coríntios, né? Ele está dizendo, corintianos, né? Nesse caso, não, brincadeira, não tem nada de corintiano aqui. Coríntios, corram de tal maneira que vocês ganhem o prêmio. Nós não podemos ficar para trás. Por isso que ele não está falando para os corintianos, né? Corram, brincadeira, tá? Não se ofendam aos corintianos. Eu nem sei como é que ficou o Corinthians e o Flamengo hoje, né? Estou falando aqui, já pensou? O Flamengo ganhou? Perdeu? Ih, rapaz, então eu não posso fazer piada do Corinthians. Eu estou mal. E está gravado, né? O que é pior. Mas enfim, corram como se vocês fossem levar o prêmio. Dê o seu máximo. Aí, gente, o que é interessante? Você vê uma prova de corrida. Você vê um atleta correndo ali no dia. São alguns segundos, talvez. Tem prova que não chega a dar 1 minuto. Já viu? Corrida. Dependendo da prova, não chega a dar 1 minuto. Ou uma prova um pouquinho mais comprida, dá um pouquinho mais de tempo. Mas ali, ó, o atleta passou o ano todinho treinando para chegar naquele dia, correr e tentar chegar até o final. A performance dele não foi ali só naqueles segundos finais. Foi toda uma carreira, toda uma vida. Tem um atleta americano que estava criticando os jogadores da NBA, que lá na NBA, no basquete, o pessoal que ganha o campeonato é chamado de campeões do mundo. E aí um atleta da área de corrida estava justamente criticando isso daí. Dizendo, campeões do quê? Né? Bem debochado assim com essa situação, porque no final das contas um time da NBA não é um campeão, não é um time de campeonato mundial. É um campeonato local dos Estados Unidos, embora, obviamente, os americanos sejam os atletas de mais alta performance até hoje dentro do basquete, tanto que foram campeões olímpicos novamente. Mas ele fez essa crítica. E aí, depois veio a hora dele correr. E tinha atleta da NBA assistindo ele lá, torcendo para ele perder. Muitos confessaram, né, por causa da crítica que ele fez. Mas o cara se preparou o ano todinho. Todinho. Chegou na hora da corrida, foi lá, conseguiu ganhar a medalha de ouro. Teve uma segunda prova que ele participou, ele ganhou bronze. E aí, gente, foi ver depois, o cara estava com Covid. Mesmo com Covid, conseguiu chegar numa alta performance em terceiro lugar e ganhar a medalha de bronze. O que eu estou querendo dizer com isso? Que a nossa vida espiritual não pode se basear em um único momento. Já pensou se esse atleta não fica treinando durante o ano, chega no dia da prova, e agora ele vai correr? Você acha que ele tem chance de competir com os outros que estão treinando ali o tempo todo? Absolutamente não tem. A nossa vida espiritual não pode se basear no domingo. Você não pode, por exemplo, ler a Bíblia é um exercício espiritual. Vou chegar aqui no culto, o pregador vai pedir para abrir a Bíblia, pronto, já fiz a minha leitura da semana. Engano. Você não pode chegar aqui e resumir a sua vida espiritual com a oração que a gente faz aqui. Tem que ser uma vida de leitura, uma vida de oração, uma vida de treino, uma vida de exercício, uma vida de academia. Não pode ser só o momento. Não pode ser só o domingo, não pode ser só a terça-feira ou a quarta. Não pode ser só os nossos encontros aqui. Você tem que ter a tua vida pessoal de exercício espiritual com Deus. Não pode se limitar ali. Agora, veja, nós estamos falando desse contexto do exercício físico. De como o atleta cria toda essa atividade, toda essa rotina para trabalhar o seu corpo. Mas o atleta também tem que trabalhar aqui, ó. Porque se o atleta não estiver bem aqui, ele vai ter dificuldade na hora da performance dele lá também. Então o que acontece? Não sei se vocês já viram, né?
Alguém que já praticou algum esporte certamente vai saber. Você está ali disputando e o adversário fica falando alguma coisa contigo para tentar te desanimar, né? Para tentar fazer você ficar com raiva. Não é assim? A gente chama isso lá no basquete, no contexto do esporte americano, de trash talk. Aquela conversa lixo, sabe? Traduzido seria isso, a conversa lixo. Fica ali o teu oponente dizendo, você não vale nada. Você é muito ruim. Né? Imagina lá o contexto do basquete. Vai lá, o jogador faz o arremesso, a bola não cai. Aí ele aí, tá vendo? Muito ruim. Não sabe nem arremessar. Ou o jogador de futebol. Dá um drible, faz uma jogada bonita, chuta pro gol, a bola vai longe assim, né? Aí vem outro debochando, tá vendo? O que adianta? Dribla bem, mas não sabe chutar pro gol. Né? Então, é um pouco do trash talk. Se a gente traz isso para o campo da espiritualidade, nós temos um oponente que é bom de trash talk. Nós temos um adversário que é bom de ficar lançando seta contra a nossa vida para tentar fazer a gente desanimar. A gente tem um adversário que fica também o tempo todo. Para que você está buscando a Deus? Para que você está indo na igreja? Aí, você está orando, não adianta orar, tá vendo? Nada muda. Tem um adversário que fica fazendo esse tipo de coisa com a gente o tempo todo. E se a gente não tomar cuidado, a gente cede. A gente desiste. E na academia de Deus, o nosso psicológico, a nossa fé, tem que estar também firme e inabalável. A nossa fé, na linguagem de Paulo aos Efésios, é que vai ser o escudo com o qual você vai apagar os dardos inflamados do maligno. Quando ele vir fazer trash talk, você vai fazer igual Jesus. Jesus está lá, andando no deserto, teve fome, 40 dias depois de ter jejuado. Teve fome. O diabo já foi lá fazer um trash talk. Se você realmente é o Filho de Deus, olha a dúvida aí. O pai tinha falado, eis o meu filho amado em quem eu me comprazo. De repente vem Satanás e fala, se você é o Filho de Deus, peraí, ele é o Filho de Deus. Mas se você realmente é o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Mas a gente está preparado para o trash talk. Como é que Jesus fez? Não é assim que a banda toca. Está escrito, nem só de pão viverá o homem. E assim ele vence o trash talk, pela fé na palavra de Deus. E assim também tem que ser a nossa rotina, irmãos. Segundo lugar, então, como é que a nossa academia espiritual tem que funcionar? Com esforço físico, todo esforço físico e emocional. Terceiro lugar, como que tem que funcionar? Com disciplina completa. Repita comigo, com disciplina completa. Quando a gente fala de disciplina agora, nós estamos falando de uma coisa metódica, de uma coisa regrada, de algo ordenado. Tem que ter disciplina. Se eu me propus a começar, eu vou seguindo. Todo dia eu tenho que fazer. Sexta-feira a gente teve reunião aqui com os nossos obreiros, com os nossos líderes, e a gente estava resgatando um pouquinho do que é ser metodista. Nós somos de uma herança wesleyana, de uma herança do movimento metodista. E o que é metodismo? É ser metódico. Os irmãos lá de trás foram chamados de metodistas porque eram metódicos. Eles liam a Bíblia de domingo a domingo. Eles oravam todos os dias. Eles jejuavam 2 vezes por semana. Eles faziam obras sociais todos os dias. Visitavam presídios, orfanatos, faziam muitas coisas. Tinham uma rotina, eram disciplinados, eram metódicos. Nós cristãos precisamos resgatar isso aí. Principalmente nós, gente, que somos de uma tradição wesleyana, de uma tradição metodista. Podemos deixar isso de lado. Temos que ser crentes disciplinados, com uma disciplina completa. Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 9, na primeira carta, versículo 25 a 27 agora. Ele diz assim, todo atleta em tudo se domina. Aqueles, os atletas aqui desse mundo, né? Para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Assim como também eu, não sem meta. Ele está dizendo, assim como eu também, eu estou lutando para alcançar uma coroa incorruptível. E não estou fazendo isso sem meta. Ele está dizendo aqui, eu tenho um objetivo, eu tenho um alvo, eu tenho uma meta. Assim luto, não desferindo golpes no ar. Ou seja, Paulo sabe bem o que ele está fazendo. Ele não está lutando dando soco no ar. Ele sabe onde ele tem que atacar. Ele continua dizendo, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Ele sabe que um atleta de alto rendimento, de alta performance, precisa ter uma boa disciplina. Se ele é de alta performance, a disciplina tem que ser de alta performance também.
Ele está reconhecendo, olha, o atleta é regrado, ele sabe o que ele vai comer, ele tem uma dieta, ele tem um treinamento, ele tem os horários, ele tem que seguir isso à risca. E nós cristãos, também, irmãos. Paulo está dizendo, a diferença é que o atleta lá fora está lutando, está correndo, está treinando para conseguir um troféu que daqui a pouco deteriora, que daqui a pouco estraga. Nós não, nós estamos buscando uma coroa de glória, incorruptível. Que apesar de ser uma coroa muito bonita, que eu imagino que deve ser muito bela, quando a gente lê Apocalipse, ali tem alguns anciãos com coroas que eles jogam até aos pés de Jesus, né? Que não vai servir muito não. Não vai servir para muita coisa, nós vamos jogar tudo aos pés de Cristo. Mais vale ficar na presença dele. Mas veja, um cristão que quer fazer o exercício espiritual, um cristão que quer entrar na academia de Deus, precisa ter essa disciplina completa. Continuando, como deve ser a academia de Deus? Em quarto lugar, deve ser de maneira que a gente vise alcançar a proficiência pela prática. Vamos repetir de uma outra maneira isso aqui para ficar mais fácil. A gente precisa treinar e treinar para ficar melhor. Diga comigo. Treinar para ficar melhor. Acho que só o pastor Thierry entendeu. Vamos lá? Treinar 3 vezes para ficar melhor. Nós estamos falando de prática. Quanto mais a gente pratica, mais vai ficando fácil. Já perceberam? Você vê uma coisa assim e fala, nossa, isso é difícil. Mas talvez você ainda não tenha treinado. Você começa a treinar, começa a praticar, daqui a um tempo você já está fazendo bem feito. Então, em quarto lugar, a gente precisa desse treinamento. Por isso que a disciplina é importante. Porque vai ficando fácil. Não sei se vocês já ouviram falar do Oscar Schmidt, que foi aí certamente o maior atleta de basquete do Brasil. Certamente, sem medo de errar, gente. Tem muitos bons atletas de basquete vindo depois dele, mas ele sem dúvida foi o melhor. O apelido dele, como é que era? Mão Santa. Mas de mão santa mesmo não tinha nada. Ele mesmo dá uma entrevista dizendo, mão santa? Não é mão santa. Ele treinava não sei quantos mil arremessos por dia. Michael Jordan. Você pensa que o cara também não ficava treinando o tempo todo? Terminava jogo e ele ficava dando não sei mais quantos arremessos ali, depois que acabava. Kobe Bryant, não sei se alguém já ouviu falar. O camarada também, de madrugada já estava lá no clube treinando, arremessando, jogando, fazendo ali. Eu lembro de um atleta dizendo assim, olha, eu vou ser melhor do que o Kobe. Aí, vou chegar cedo no clube. 6 horas da manhã ele chegou lá, e o Kobe já estava ensopado, treinando. Tá bom, semana que vem eu chego 5 horas da manhã. Chegou lá, 5 horas da manhã, o Kobe já estava lá, ensopado, treinando. Tá bom, vou chegar mais cedo ainda. Chegou e o Kobe já estava lá, gente. Então veja, nós estamos falando aqui justamente dessa prática contínua. Um outro jogador também que tem se destacado muito no basquete, né? O Stephen Curry, não sei se vocês já viram. O cara que arremessa de 3 no lugar que ele está. Parece que ele joga até sem olhar, ele já tem a mecânica certinha, né? De tanto que ele treinou, entendeu? Ele já tem a mecânica, ele não precisa ficar toda hora fazendo movimento, ele já sabe. É automático, ele faz o movimento e pronto, a bola cai. Ele já sabe a força, a intensidade, a altura do arco, já está tudo certinho na mente dele. Quando ele faz isso, a bola já cai na cesta certinho. Mas vai ver quantos arremessos ele treina por dia. Vai ver, vai pesquisar. Então quando a gente fala aqui dessa ideia do atleta de Cristo, dessa ideia da pessoa que está aqui buscando a presença de Deus, na academia de Deus, de treinar para poder aperfeiçoar a sua vida espiritual, é nesse sentido da pessoa não desistir, não desanimar, mas continuar firme nesse propósito, treinando, aperfeiçoando, que vai ficar cada vez melhor. Talvez hoje você diga assim, puxa, mas eu não consigo ler tanto a Bíblia. Pode ser que de repente, para começar, seja difícil. Não é um hábito que você criou. Você não treina isso todos os dias. Não é um hábito. Se não é um hábito, você vai pegar a Bíblia para ler, e não é uma questão só espiritual, não. Você vai pegar a Bíblia para ler e vai dar sono. Você abre a Bíblia e começa a ler, não consigo ler, me dá sono. É porque você não lê. Seu cérebro é preguiçoso. Começa a treinar o teu cérebro, começa a ler. Todo dia, começa a ler. Leia. Além de melhorar o teu cérebro, o seu raciocínio, um monte de outras coisas que vão ser benéficas para a tua saúde mental, você ainda vai ter a oportunidade de crescer no conhecimento do nosso Senhor. Leia. Talvez você não consiga ler tanto tempo hoje. Começa lendo 5 minutos, 10 minutos. É exercício.
A prática vai aperfeiçoando. Treine, treine, treine até chegar lá no final. Esse é o objetivo. Quando a gente pensa lá numa academia, a pessoa pega lá um peso. Hoje para ela, está começando, está entrando na academia, não vai conseguir levantar um certo peso. Ele vê ali algumas outras pessoas treinando, levantando 100 quilos. Ele olha e fala, uau, 100 quilos. Não consigo levantar 100 quilos. Porque você está começando hoje. Mas começa com 10 quilos, com 5 talvez. Vai aumentando progressivamente, você está treinando. E daqui a pouco você está aumentando aquela carga. Assim funciona também no exercício espiritual. Eu não consigo orar tanto. Eu leio aqui uns livros que contam de alguns irmãos do passado que oravam 5 horas por dia. Eu não oro isso tudo. Comece a orar 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Vai aumentando a carga. E daqui a pouco você vai ter ainda mais resistência na presença de Deus e vai ter uma prática cada vez melhor. Paulo escreveu aos Filipenses assim, ó, preste atenção. Ó. Filipenses capítulo 3, versículos 12 ao 14. Não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É uma linguagem de corrida. Uma linguagem de corrida, uma linguagem de atividade física, de exercício. Imagina um atleta da corrida, um corredor. Né? Imagina ele correndo, e aí de repente, se ele fica olhando muito para trás, o que acontece? Ele pode desviar ali da rota que ele tem que fazer, não vai chegar no lugar que ele tem que chegar direito, vai se atrapalhar. Paulo está comparando com esse atleta, com esse corredor, ele está olhando lá para a linha de chegada. Eu quero chegar lá. E tal, focado lá, com a mente lá. Mas ele treinou arduamente para chegar até ali. Ele se exercitou para isso. Ele sabe onde ele quer chegar. Paulo está dizendo, eu não julgo que eu já tenha chegado, que eu já tenha alcançado essa perfeição. Mas eu estou trabalhando para isso. Todo dia, eu quero ser um cristão melhor. Todo dia, eu quero vencer um pouco mais o pecado. Todo dia, eu quero ser um crente que glorifica mais a Deus. Todo dia, eu quero ser um crente que reluz a luz de Cristo Jesus. O proverbista, Provérbios capítulo 4, versículo 18, diz assim, mas a vereda dos justos é como a luz do alvorecer, que vai brilhando mais e mais. Aí na NAA traduziu assim, até ser dia claro. Eu prefiro a outra tradução de outras versões mais antigas que diz ali, até se tornar dia perfeito. Até chegar no meio-dia. Você olha, quem levanta cedinho de madrugada, está tudo escuro ainda, né? De repente começa a aparecer o sol. Aí a luz já começa a chegar. A gente já começa a ver um pouco da iluminação. De repente, chega num certo horário, já está claro, já está dia. Mas ainda não é o dia perfeito. O sol vai continuando, né? Até que chega lá no centro de tudo aqui, certinho aqui no meio, né? Meio-dia. Aí é o dia perfeito. Tem um caminho até chegar lá. Então o que eu entendo? Dentro da academia de Deus tem que ter paciência, tem que ter perseverança, tem que treinar, para a gente chegar lá, irmãos. Não pode desistir, não pode acabar. Não pode simplesmente, agora eu vou parar aqui, vou ficar 1 ano sem fazer nada. Não pode, você precisa continuar buscando ao Senhor, independentemente do que acontecer. Paulo está dizendo aqui, ó, eu vou correndo como esse corredor, eu vou olhando para frente. As coisas de trás ficam para trás. Tem pessoas que às vezes não estão se exercitando tão bem espiritualmente, porque ainda estão com a mente presa em coisas lá de trás. Ah, mas aconteceu isso comigo lá 10 anos atrás. Gente, você não é museu, vamos para frente. O que é do passado ficou passado. Vamos seguir adiante. Vamos avançar. Não deixe nenhum obstáculo travar você. Vá para frente. Porque Cristo está te ajudando. E Ele é o maior interessado em ver você ser santificado. Ele é o maior interessado em ver você produzindo frutos que glorificam a Ele. Pode confiar nele que Ele vai te ajudar. 5º lugar, como é que tem que ser a academia de Deus? Ela tem que ter objetivo. Lembra que Paulo falou aqui, ó, eu vou correndo, tem uma meta, eu tenho um alvo, tem que ter objetivo. Se eu não tiver objetivo, eu não vou chegar em lugar nenhum. Já colocou um objetivo para si? Eu tenho vontade de ler a Bíblia. Já colocou um objetivo, quero ler a Bíblia inteira. Quero ler o Novo Testamento todo. Coloque esse objetivo. Vá para cima, tenha um alvo. Sem alvo você não sabe onde você quer chegar.
De novo, vou reler aqui 1 aos Coríntios capítulo 9, versículo 25, um trecho. Paulo diz assim: todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim, corro também eu, não sem meta. Ele está dizendo, eu tenho uma meta, eu tenho um alvo, eu tenho um objetivo. O atleta aqui do mundo está correndo, quer chegar lá na reta final, quer levantar a sua taça, quer levantar o seu prêmio, quer receber a sua coroa, quer colocar a sua medalha, mas eu não, eu tenho um outro objetivo, eu quero chegar na glória, eu quero chegar na altura da estatura do varão perfeito, como ele também diz em Efésios capítulo 4. É lá que eu quero chegar. Sabe, eu olho para a história da igreja e eu vejo algumas pessoas que fizeram diferença nessa terra. Eu vejo aqui a Bíblia, leio aqui Atos dos Apóstolos, eu vejo Pedro, um grande homem de Deus, Timóteo, um grande homem de Deus, Estevão, um grande homem de Deus. Eu vejo Paulo, um dos maiores missionários dessa terra. A gente continua na história do cristianismo e a gente vê Armínio, um grande homem de Deus. A gente vê John Wesley, um grande homem de Deus. Mas eu não quero chegar na estatura de nenhum deles. Eu quero chegar na estatura do varão perfeito. Eu quero chegar na estatura de Jesus Cristo. E eu tenho que ter essa meta. Não posso perder o alvo. Não posso ficar olhando para trás. Se eu fico olhando para trás, aí eu não faço o que Paulo disse aos Filipenses. Eu não estou deixando as coisas que para trás ficam. Se eu ficar olhando para trás, pensando no que fizeram, no que aconteceu, eu não avanço. Então eu olho para frente. Eu olho para o alto. Eu olho para o meu Jesus. E assim a gente vai seguindo. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Paulo diz assim também para Timóteo. Igualmente o atleta não é coroado se não competir segundo as regras. O que ele está dizendo? O atleta quer ser coroado. O atleta quer receber o seu prêmio. Por isso ele se esforça, se empenha, dá o seu melhor, se prepara física e psicologicamente. Porque ele tem um alvo. E você tem um alvo? E você tem um objetivo? E você, espiritualmente, talvez materialmente você tenha muitos objetivos. Talvez profissionalmente você tenha muitos objetivos. E não é pecado. Mas espiritualmente, como andam os seus objetivos? Qual é o seu objetivo para daqui a 2 anos na fé? Para daqui a 5 anos, se Jesus não voltar até lá? Qual é o seu objetivo? Daqui a 10 anos, onde é que você quer chegar? O que você quer ter de espiritualidade? Nós não podemos deixar isso de lado, gente. Precisa fazer parte da nossa vida de fé. Para fechar aqui então a nossa mensagem nessa noite. Fizemos 3 perguntas. Primeira pergunta que nós trouxemos nessa noite tinha a ver com as palavras-chave. O que significa exercite-se e piedade? E a gente já respondeu. A segunda pergunta é como é que deve ser a academia de Deus, a academia espiritual? E já respondemos essa pergunta também com pelo menos 5 características. Mas eu tenho uma última pergunta para você, e ela é respondida com muito mais brevidade, com muito mais velocidade, que é a seguinte: quais benefícios essa academia tem? Se você for procurar uma academia, hoje tem várias franquias, né? Tem várias empresas hoje aí trabalhando no ramo da academia. Você vai lá e vai tentar pleitear um valor mais baixo, e vai dizer, olha, mas a outra academia está cobrando tanto. E aí a pessoa daquela academia vai dizer, não, mas a nossa academia tem esse diferencial. Se você fizer a nossa, você vai ter isso de plano, você vai ter isso de benefício, você vai ter mais isso. E vai tentar mostrar para você os benefícios que ela tem. Se você sair dali e procurar a outra vai ter a mesma narrativa. Não, mas a minha tem um diferencial que a outra não tem. E vai tentar mostrar alguma coisa de boa. Mas e na academia de Deus? E na academia espiritual? Tem alguma coisa proveitosa? Tem alguma coisa boa? Que benefícios essa academia tem, gente? Paulo respondeu isso para Timóteo em 1 Timóteo capítulo 4, que foi o texto básico que a gente leu, no versículo de número 8. Ele diz assim, pois o exercício físico tem algum valor. Não está dizendo para você deixar de exercitar o corpo, não, tá? O exercício físico tem algum valor. Mas a piedade tem valor para tudo. Porque tem promessa para a vida que é agora e para a vida que há de vir. Que benefício melhor do que esse? Quando você se exercita na academia aqui, ó, e eu não estou dizendo que você não deva fazer atividade física, tá? E nem Paulo estava dizendo isso também, não. Você tem que fazer atividade física, tá bom? Mas Paulo está dizendo aqui que a atividade espiritual é mais recompensadora. Pensa comigo na atividade física. Você está lá treinando, se exercitando. É um benefício para quando? Para agora, enquanto você está vivo. Quando você morrer, quando Jesus chamar todos os mortos, né, e ressuscitá-los na glória dele lá,
Vai ter valido a pena? Vai servir para alguma coisa na eternidade o exercício físico que a gente fez aqui? Não. Ele só serviu para agora. Lá no porvir não vai ter necessidade. Mas o exercício espiritual é diferente. Porque ele já serve para agora. Você não precisa esperar. Já serve para agora. Quando você vai criando comunhão com Deus, quando você vai criando intimidade com Deus, quando você vai se exercitando nos exercícios espirituais, você vai ganhando intimidade com Deus, você vai ganhando comunhão com Ele. E aí, gente, olha que coisa boa. Você está no trânsito dirigindo. E de repente ali mesmo, o Espírito sopra onde Ele quer, e é ali que Ele vai soprar e vai falar contigo no teu carro. Sábado agora eu estava indo para São Paulo dar aula, e enquanto eu estava dirigindo, a gente estava ouvindo os louvores, e ali mesmo, eu cantando e o Espírito Santo visitando. Ali mesmo, cantando, louvando ao Senhor, e o Espírito Santo aquecendo meu coração. É um benefício para agora, você já começa a experimentar o benefício agora, nesta vida. Você começa a orar porque tem alguma coisa que está te chateando, tem alguma coisa que está travada, tem alguma coisa que está com alguma dificuldade, você começa a orar. E aí você já começa a ver o agir de Deus acontecer. Ah, mas de repente o agir de Deus não acontece agora, não tem problema. O milagre não chegou agora, pode ser que chegue depois, pode ser que não chegue também, porque Deus é soberano, pode também não dar o milagre, não dar a cura, pode acontecer. Mas tem um outro benefício que acontece. Você tem comunhão com Deus. O Espírito Santo toca na tua vida. Que é coisa melhor do que receber uma cura, do que receber a presença de Deus na tua vida. É como aquele louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Se não abrir, continua sendo Deus. Amém? É benefício para agora, gente. É benefício para agora. E melhor ainda, é benefício para o porvir. Jesus falou, num contexto de dinheiro, Ele falou assim, olha, vocês ficam aí juntando tesouro na terra, vocês ficam juntando coisa aí que o ladrão pode roubar, que a ferrugem pode corroer, que a traça pode comer. Não, juntem tesouros espirituais. Porque lá no céu, onde você vai juntando esse tesouro espiritual, o ladrão não rouba. A ferrugem não corrói. E a traça não come. Então também tem benefício para o porvir. Amém? Você vai acumulando tesouro no céu, gente. É benefício para o porvir. Fechando, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Paulo usa é um versículo muito famoso. Mas é uma linguagem de academia. É uma linguagem de exercício. Combati o bom combate. Que combate que ele está falando? Luta? Luta. A vida cristã é uma luta, gente. É uma luta. Todo dia você tem uma luta diferente. Glória a Deus, hein? Todo dia. Mas a gente está aqui para poder vencer com Cristo, amém? Porque Ele prometeu que a nossa vida é de glória em glória, de vitória em vitória. Amém? Paulo está dizendo, combati o bom combate. O que mais? Encerrei a corrida. Tem umas traduções que colocam ali. Deixa eu ver como é que está aqui, NA. Como é que eu anotei? Completei a carreira. Mas aqui completei a corrida. Está falando de corrida. Sabe, o atleta que sai lá da largada, está correndo. Vamos pensar numa maratona. Não mais dessas provas de corrida muito rápida, né? Pensa numa maratona. Que são quilômetros de distância, que você demora horas para chegar. A vida cristã é uma jornada, a vida cristã é uma maratona. Você está correndo. Já tem 30 anos que você está correndo. 50 anos que você está correndo. Vai chegar o momento que você vai completar a corrida. O Senhor vai te buscar. Paulo está dizendo, olha, já completei minha corrida. Cheguei até o final. Guardei a fé. De novo, né? Ele sabe para onde ele está olhando. Ele sabe onde ele quer chegar. Porque tem benefício. Se não tivesse benefício, ele não estava preocupado com isso. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 18. Quando ele fala aqui dessa ideia de combater o bom combate. Olha que interessante. 1 Timóteo 1, 18. Ele diz assim para Timóteo. Esta é a admoestação que faço a você. Meu filho Timóteo, segundo as profecias que anteriormente foram feitas a respeito de você. Que firmado nelas, você combata o bom combate. Paulo sabe que a gente tem que estar envolvido nisso o tempo todo. Por isso que eu disse, não dá para parar. Tem que ser o tempo todo. Combata o bom combate. Ele disse para Timóteo, Timóteo, não desista. Combata o bom combate. 1 Timóteo capítulo 6. Versículos 11 e 12. Mas você, homem de Deus. Vamos imaginar que Paulo estivesse falando para todos nós aqui agora. Homens e mulheres. Mas vocês, homens e mulheres de Deus,
Fujam de tudo isso, de um monte de coisa errada que ele vem narrando. Fujam de tudo isso. Fuja do pecado, fuja do erro. Sigam a justiça, sigam a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão. Combatam o bom combate da fé. Tem luta? Quem está passando por luta aí? Deixa eu ver. Só eu? Estou sozinho? Eita glória, hein? Vamos combater esse bom combate, irmãos. Vamos derrubar o inimigo, amém? Vamos derrubar as provações, porque o Senhor tem estado conosco. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à Academia de Deus. Fique de pé comigo, já vamos exercitar. 20 polichinelos aí, não, brincadeira. Brincadeira, nada disso. Vamos exercitar a nossa vida devocional. Vamos começar com a nossa vida devocional em oração. Vamos começar clamando a presença do Senhor. Eu não sei se você tem tido alguma dificuldade para poder buscar a Deus, para ter essa vida devocional, essa vida piedosa, essa vida de oração, de Bíblia, de jejum, de tantas outras coisas que a gente mencionou aqui já. Não sei se tem sido difícil, mas nós temos um ajudador. Nós temos um ajudador, o Espírito Santo. E o Espírito Santo sempre nos impulsiona a fazer o melhor. Ele nos impulsiona. Ele sempre quer dar um empurrão. Vai, meu filho, fazer. Vai, minha filha. Ora, clama. Quem está com sede aí nessa noite, com vontade de fazer mais dos exercícios espirituais? Aleluia. Quem nessa noite, além da vontade, está disposto a pagar o preço? Aleluia. Já pensou se o Espírito Santo começa a te acordar de madrugada, hein? Está disposto a levantar? Vamos levantar se Deus te chamar? Levanta! Deus te acordar de madrugada, igual acordou Samuel, igual acordou Eli. Levanta, fala com o teu servo ouve, Senhor. O Senhor vai começar a gerar apetite espiritual em você aí. Ele é o mais interessado. E assim a nossa igreja fica mais viva. Assim a nossa igreja fica mais saudável. Como o corpo, para ficar mais saudável, precisa de atividade física, exercício físico, o seu espírito também precisa de exercício espiritual. Feche os seus olhos comigo, vamos orar.